falar de Ju, de Isabela, é como falar de um anjo que veio na minha vida. Eu tinha 19 anos quando soube que estava grávida dela, recém-casada, e foi muito esperada, primeira neta. Aí fiquei grávida, tive Altieres. Um menino lindo. Realmente ela era muito especial, porque uma criança que ela nunca me deu trabalho. Foi uma coisa muito bonita, porque ela era inteligente, ela se destacava dentro de casa. Uma criança calma, uma criança doce, uma criança de uma afetividade muito grande. Quando começou a estudar, 2 anos e 6 meses. E eu levava ele para o colégio e ficava lá, nem chorava para ficar, enquanto os outros choravam. Muito nova, sempre teve responsabilidade. Sempre foi uma pessoa muito responsável, por mais nova que fosse. Ela começou com 19 anos a ser professora do Estado. Quando chegou na 8ª, ele corria, era pertinho de casa. Aí eu perguntava quando ele foi, ele nem dizia. Depois eu fiquei sabendo que ele já assistia aula no 1º ano. Aí, 15 anos, foi considerado o melhor aluno da Paraíba. Final de semana, sábado e domingo, ela vinha para a feira comigo. Chegava em casa, fazia almoço. E depois ela deitava na cama e assistia um filme. Fez o curso de Química, a Universidade de Química, passou, terminou Química, terminou Matemática. Com 16 anos ele chegou a passar 2 vestibulares, Biologia e Engenharia Elétrica. Aí veio esse outro de Arte e Mídia, que ele interessou mais, fechou Engenharia Elétrica, 3 anos e meio. Eu acho que falta ao Estado, e ainda falta muito, o papel educador, de dar não somente uma educação formal, como a que tem nas escolas, mas dar uma educação para a vida, para o respeito ao cidadão. Existe coisa mais normal do que um carro ou uma moto trafegar na rua, mas a gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter medo disso quando está chegando em casa, né? E infelizmente os meus filhos estão sendo criados com esse medo. Será que isso é bom? Né? Ao mesmo tempo, será que não fazer isso eu vou deixá-los desprotegidos? Então, a educação que a gente deve dar aos filhos é dizer, quando você passar, que você vê uma coisa errada, faça de conta que não viu. Se o negócio não for com você, passe direto. Se você vê uma pessoa empunhando uma arma e dizendo que vai matar outra em defesa, não faça nada. Até porque a sociedade, a gente vê, é comum demais. Acontece um crime e a gente culpa a vítima. A vítima é assaltada. Ah, mas ela foi assassinada durante o assalto porque ela reagiu. Ah, não, mas ela foi assaltada porque ela estava caminhando à noite em uma rua habitada. Ah, mas ela foi estuprada porque ela tinha um corpo muito bonito e usava roupas que deixavam-a mais atraente. As pessoas passam a deixar de se indignar com o crime porque acham que a vítima contribuiu para que ele ocorresse. E essa indignação diante de um fato criminoso não pode acabar. Se colocarmos cada pessoa para refletir, para pensar, o que eu posso fazer para acabar a violência? Eu posso até tentar diminuir a violência na minha casa, com os meus filhos, com minha família, enchendo a casa de cerca elétrica, vigilância, grades e ficar trancafiado em casa. Posso até temporariamente, momentaneamente, combater a violência contra mim, mas contra a sociedade. Se essa moça brinca, a vida passa e não tem mais como voltar. E se ela fosse séria, a vida amargaria. Então como seria a moça que quer se salvar? Nada vai dividir dor nenhuma, sinta o peso quando for cair em si.
multiplica o verso, sinta o tempo que já está por vir no fim. Vai em nós para o infinito, para o infinito, para o infinito, yeah, para o infinito. Um menino que só vivia para estudar, uma pessoa maravilhosa, inteligente, de repente... Lá dentro da casa, simularam um assalto e, bom, enfim, foi tudo mentira mesmo, pegaram a menina, a gente não sabe o que foi que rolou lá dentro, só sabe quem estava. Ele foi com as duas filhas. Uma tinha 21 anos, fazia 5 dias que ela havia completado 21 anos, e a outra tinha 14. Foi muito triste. Tá em casa, tudo em silêncio, de repente surgia aquela multidão. Olhar no rosto de cada pessoa e dizer que você tinha morrido, tinha matado você. Tinha alguém, eles nem viram que ela tinha caído do carro. Tinha alguém do lado da igreja e disse: caiu uma pessoa do carro, cuidado. Aí ele deu ré no carro e foi lá e executou. Aí é muito forte, porque muita coisa eu não sei. Elas estavam em casa e, como eu estava recém-divorciada, eu fui buscar meu filho que eu tinha deixado dormir com o pai. Vim uma pessoa assim, sem coração, sem dó nem piedade, e tirar a vida do meu filho. E quando eu entrei em casa, no meu quarto, elas estavam abraçadas no chão e eu pensava que elas estavam brincando, fazendo uma peça até meio macabra, brincando comigo, sabe? Algo do tipo para me assustar. Não sei, eu queria acreditar que era uma brincadeira, ainda que uma brincadeira ruim, mas que elas estavam brincando. E infelizmente não era. Elas tinham sido baleadas, as duas. A gente não se conforma com a maneira que foi tirada a vida dela, se fosse por uma doença, se fosse por uma coisa assim, mas... A dor é muito forte. Eu vivo sedada noite e dia. Eu só durmo a poder de calmante. É a revolta de saber que isso pode acontecer de forma impune todos os dias e ninguém está mais nem aí para isso. Isso virou uma coisa banal. Isso antigamente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, isso era chocante. Hoje não tem mais nada chocando ninguém. Ninguém se choca mais, ninguém se comove. É só mais um que foi. Eu não vou dizer que eu estou bem, porque eu não estou. A gente vive tudo assustado. A gente vive tudo nervoso. Mas sempre perseverante. Pedindo a Deus justiça. Meu Deus, justiça. Justiça para que não aconteça com outras o que aconteceu com elas. Olha, uma vez eu encontrei uma mãe e ela ficou chocada ao me encontrar e dizer que nunca imaginou que uma mãe tivesse tanta força depois de uma situação pela qual eu passei. E eu dizia para ela que a gente nem sabe de onde tira essa força, né? Você simplesmente, essa força vem, você não sabe de onde. Mas eu atribuo muito, não somente à minha fé pessoal, que também ficou até abalada, mas principalmente a ter 2 filhos, que com certeza, precisando de mim, seriam 2 filhos que eu não podia deixar que acontecesse uma violência maior do que aquela que já tinha acontecido. Então eu tenho que protegê-los, e até o último dia da minha vida eu tenho que protegê-los. Essa mãe disse para mim que não sabia como seria perder um filho e que ela não imaginaria jamais que se ela perdesse um filho, ela conseguiria se manter firme como ela achava que eu me encontrava. E para nossa tristeza, pouco tempo depois ela perdeu uma filha de 18 anos. E a gente conversava e eu achei interessante porque quando a gente foi conversar, nós tivemos os mesmos sintomas.
O mundo não brilhava mais, as cores não brilhavam mais, a gente já não sabia mais identificar cores com a noção que a gente tinha de beleza. Claro que a gente via que as cores existiam, mas as cores não tinham mais a força que tinham da gente achar belas, como a gente achava antes, como a gente achava antes, como a gente achava antes. Não tem volta, mas a gente não quer que aconteça com as outras mães. Mas a gente não quer que aconteça com as outras mães. Tem um carinho especial por mim. E as vidas que se foram, a gente não tem mais as filhas da gente para dar um beijo, para dar um abraço, para dizer: tenha paciência, minha filha, que isso vai passar. Porque não passa, nem para elas, nem Só pra vai gente. passar quando a gente morrer. O tempo não diminui, apenas ajuda a gente a administrar. Porque é muito forte você gerar um filho, passar uns 9 meses, ter aquela criança, ter aquela criança, ter aquela criança. Eram muitos sonhos. Sonhos que foram destruídos por analfabetos. Isso não trouxe coisa boa. Por pessoas Mas maldosas. seja dura a perda dela, a maneira que a vida dela foi tirada. Eu tenho que me conformar com isso, não. Pela pessoa que ela era. As pessoas que conheceram ela desde pequenininha. Até Eu, sim, como as outras mães tanto quiseram e até agora não muda. Quem sabe não está na hora de mudar. Quem sabe se essas pessoas que praticam essa violência tivessem tido outras oportunidades, uma educação melhor, ou talvez os pais dessas pessoas É uma coisa que a gente não tem como descrever. a gente não pode baixar a cabeça, não. A maldade muito Porque às grande. vezes as pessoas olham pra mim e dizem: mulher, tu é muito forte. Mas só eu sei que Deus sabe que eu tô passando. E por que eu tive que contratar uma pessoa para cuidar da minha rua, da minha casa, e que terminou fazendo o que fez? Voltamos para o princípio. Voltamos pelo Estado não ter feito a parte. Eu tenho outros filhos para criar. E eu tenho que lutar pela justiça. E se a gente não lutar pela justiça? E se a gente não lutar? 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 E se a gente não lutar?